Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Começamos o segundo e último bloco desse nosso segundo programa Luz da Vida, dedicado às indulgências, uma das verdades esquecidas dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Terminamos o primeiro bloco citando as palavras duras de Deus Todo-Poderoso a Adão e Eva logo após a comissão do seu pecado original. As consequências do pecado são descritas por Deus Todo-Poderoso, isso exatamente para ilustrar que o pecado causa na vida do seu autor duas coisas, dois reatos: o reato da culpa e o reato da pena. Reato da culpa: o autor do pecado se torna culpado diante de Deus. Ele se torna responsável. Imputa-se-lhe. O que é imputabilidade em direito? É quando você atribui a uma pessoa a responsabilidade pelo ato. Imputar a culpa a alguém é dizer: você é o responsável por tal ato. O pecado torna o pecador diante de Deus culpado. Quando ele se arrepende e pede perdão a Deus, Deus cancela a sua culpa. Deus agora purifica o seu pecado pelos méritos de Cristo. Ordinariamente na Igreja Católica isso se celebra no sacramento da penitência, da confissão. Mas isso não exime o autor do pecado da obrigação de reparar o mal cometido. Uma mãe cujo filho, dentro de casa, depois que ela passa o dia inteiro limpando a casa para receber uma visita, deixa o filho de 10 anos de idade ou 15 anos de idade em casa e sai para fazer compras. Enquanto a mãe está fora, o filho deixa a casa completamente bagunçada, revirada. Quando a mãe chega e percebe a bagunça em que está a casa, chora profundamente. O filho, vendo a mãe chorar, pede humildemente perdão a ela, diz que ele foi o responsável, pede chorando à mãe: me perdoe, me perdoe, me perdoe. A mãe que ama o seu filho diz: você está perdoado. Eu amo você. Aí o jovem diz: que bom, mamãe, então agora dá licença que eu vou me embora e vou passear e brincar com os meus colegas. A casa está bagunçada. A mãe diz: vai não, vai nada. Você só sai daqui quando deixar a casa em ordem. Está perdoado. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é a obrigação de você deixar a casa em ordem. Você não sai daqui da casa enquanto não deixar a casa em ordem. O irresponsável, vendo um exemplo desse, diz: que mãe desumana. Ela podia, feito uma idiota, arrumar a casa que o filho bagunçou. Não, ela seria idiota se fizesse isso. Ela, mãe, seria irresponsável se ela fizesse isso. Ela deixou a casa limpa. Quem bagunçou a casa foi o filho. É justo que o filho só saia dali quando deixar a casa em ordem? E se tem algum protestante assistindo a esse programa, eu pergunto: é justo que a mãe abra a porta e o filho vá embora irresponsavelmente, ainda que perdoado? Que perdão é este? Não. É justo que o filho fique em casa com as portas fechadas e ele seja penalizado com a obrigação de deixar a casa em ordem. Isso é de justiça. Se você compreendeu esse exemplo, você já entendeu toda a questão das indulgências. Mas das indulgências vamos tratar mais para frente. Por isso que esse assunto demanda muitos programas. Compreendeu aqui a diferença entre culpa e pena? Se você compreendeu isso, você já entendeu 90% das questões das indulgências. Agora vamos às palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, de 41 a 44, Jesus está diante de Jerusalém. A cena é comovente. Quem já foi lá a Jerusalém percebe, ele está no Jardim das Oliveiras. E é uma visão bonita. Dali você vê
as muralhas de Jerusalém, a Jerusalém antiga atualmente, e Jesus ali está chegando em Jerusalém. Essa cena acontece ali, nas proximidades do Vale do Cedron, Jardim das Oliveiras, por ali. E aqui a gente vê, nas palavras de nosso Senhor, essa distinção entre culpa e pena. E uma pena terrível, Jesus vai profetizar para Jerusalém com essa profecia, que, diga-se de passagem, já se cumpriu literalmente. Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, de 41 a 44. Aproximando-se ainda mais, Jesus contemplou Jerusalém e chorou sobre ela, dizendo: ó, se também tu, ao menos neste dia que te é dado, conhecesses o que te pode trazer a paz. Mas não, isso está oculto aos teus olhos. Virão sobre ti dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te apertarão de todos os lados. Eles destruirão a ti e a teus filhos que estiverem dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo em que foste visitada. Eu disse ainda há pouco que essa profecia foi cumprida literalmente, porque no ano 70, o general Tito, diante de uma insurreição das tantas dos judeus contra o império, liderando uma legião, pelo menos uma legião de soldados, 10.000 homens, cercou a cidade, destruiu o templo, incendiou a cidade, dispersou assim os judeus naquele fenômeno chamado de diáspora. Mais uma diáspora, os judeus se espalharam pelo mundo antigo, foram para o Egito, foram para a Síria, foram para a Ásia Menor, foram para a Itália e assim por diante. E aí, literalmente, não ficou em Jerusalém pedra sobre pedra. Vejam aqui a relação entre o pecado de Israel e suas consequências. Você foi visitada, Jerusalém. O próprio Filho de Deus, que nesse contexto diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, tantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como uma galinha reúne os pintinhos debaixo de suas asas, mas não quiseste. Os filhos vão morrer, a tragédia, a desgraça vai se abater sobre Jerusalém por causa do seu pecado. E isso independente do arrependimento de Jerusalém. Todo pecado tem uma dupla dimensão: a da culpa e a da pena. Culpa, a responsabilidade do autor do pecado diante de Deus. Pena, o pecado fere a santidade de Deus, agride a sua santíssima justiça. E mais, desorganiza, perturba, bagunça a ordem que Deus colocou nas criaturas. Assim, o autor do pecado, por questão de justiça, sente-se obrigado ou é obrigado pelo próprio Deus a reparar com sofrimentos, com dores, com angústias, com aflições, com a purificação da oração, se for o caso, com a purificação da prática da caridade, se for o caso, para reparar as consequências do seu pecado. Isso se chama remissão temporal. A pena é indulgência, é a remissão diante de Deus da pena temporal dos pecados já perdoados quanto à culpa. Mais um texto da Escritura que mostra exatamente isso. Quem peca acarreta para si não somente culpa, mas também uma pena. O pecado tem consequências, tanto diante de Deus como responsável, o autor do pecado, quanto a obrigação de reparar o mal cometido. Romanos, capítulo 2, versículo 9. Tribulação e angústia sobrevirão a todo aquele que pratica o mal. Primeiro ao judeu,
depois ao grego. Todos, cristãos ou não cristãos, judeus ou gregos, no caso aqui o grego é uma expressão utilizada não apenas para falar de quem morava na Grécia, mas pagão. Já que o mundo inteiro falava não apenas o latim, mas o grego, por isso quem falava hebraico ou aramaico era tido como judeu. E quem falava a língua grega era tido como não judeu, portanto pagão. Judeu e pagão. Tribulação e angústia. Para quem ofende a Deus, para quem peca. É justo, é perfeitamente justo. Corresponde à santidade de Deus que aquele que a agride, aquele que a viola, aquele que a desrespeita, o insulto, o deboche, o escárnio, o vilipêndio, à vontade de Deus, à sua santidade, aos seus mandamentos, à sua santíssima vontade, acarrete duas realidades na vida do pecador: culpa e pena. Como se resolve a questão da culpa? Arrependa-se do seu pecado, clame a Deus por misericórdia, reconcilie-se com Ele e você experimentará a indizível bondade do Senhor, que cancela o seu pecado pelos merecimentos de Cristo, pelo seu sangue derramado na cruz, pelo preço do nosso resgate, que é o sangue do Redentor. Ótimo! Assim você resolve essa questão. Mas nem sempre. Determinados pecados que causam uma trágica, uma cruel, uma abominável consequência na obra de Deus, deixa de exigir a reparação das consequências do pecado. Assim se fala da pena temporal, isto é, no tempo. Aqui no tempo, você tem a obrigação de deixar a casa em ordem. De lá não sairás até que tenhas pago o último centavo de Jesus. Mateus capítulo 5, de 23 a 25. A obrigação de pagar o último centavo pela dívida que você contraiu diante de Deus. Se você compreendeu bem isso, pode ficar tranquilo. Você já entendeu 95%, talvez 98% da doutrina das indulgências. Mas temos muita coisa ainda para tratar. Agora estamos terminando esse programa. Desejo a você uma semana abençoada. No próximo domingo, continuaremos a estudar no terceiro programa dedicado às verdades esquecidas, às indulgências. Uma santa e abençoada semana.